Bom dia a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Estamos, irmãos, a ser convidados a conhecer uma história antiga, muito antiga, que na verdade acaba por se conectar em nossas vidas, com os nossos relacionamentos, com as nossas igrejas e, por que não, com o nosso país, Portugal. O resgate inesperado, como nós estamos aqui a ver o título de toda esta conferência, nos conta a história que nem sempre é percebida pelos olhos naturais e que nem sempre é vista como uma obra divina. Hoje somos, de fato, convidados a olhar as páginas da história do livro de Ruth, e um livro inspirado por Deus e revelado para nos encher de esperança. Estamos a entrar em uma história a qual podemos chamar de uma história paradoxal. Paradoxal porque essa história revela-se incoerente aos olhos dos seres humanos, algo que parece às vezes até um absurdo. Essa história é para muitos absurda porque começa nos contando que em determinados períodos da história, muita coisa conspirou contra o bem. Quando pensamos em coisas que vêm de Deus, pensamos em uma história muito tranquila, muito em paz. A história da abastança, do conforto, da felicidade. Mas o tempo de Ruth, o tempo da história deste livro que estamos a adentrar, é um tempo extremamente controverso. Perceba, por exemplo, no verso 1 que você acabou de atentar à leitura, após Josué, o livro de Josué, Israel vai passar por um período de instabilidade. E quando olhamos a história bíblica do Velho Testamento, nós percebemos que após Moisés, após o Pentateuco, Moisés liderou o povo de Israel, o povo entra em Canaã, se estabelece em Canaã, e após a morte de Josué, o grande líder, o grande general, nós não percebemos efetivamente uma liderança estável no povo de Israel. Percebemos sim que há uma grande instabilidade espiritual, social, política, logo após esse período. Por quê? Porque de fato Josué não havia deixado um substituto no mesmo nível, no seu mesmo nível, no nível do tão afamado e conhecido homem de Deus, Moisés. Israel, de fato, passa por um período de grande instabilidade, em todos os sentidos. Esse tempo é o que nós percebemos no verso 1, que ao entrarmos no livro de Ruth, o texto diz: nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. É o tempo conhecido, então, pelo período dos juízes. É o tempo, por exemplo, que se caracteriza ou se revela para nós com a história de vários juízes que acabam por governar o povo, as tribos, dependendo da sua situação espiritual, mas também a situação política. Nós vamos encontrar, por exemplo, histórias como Débora, Gideão, Jefté, Sansão, que tentavam e procuravam manter as tribos como que separadas ou não tão vulneráveis com respeito aos conflitos com os outros povos que estavam a rodear o povo de Israel.
Esse período, então, é marcado por essa realidade. E desde que houvesse um juiz, o povo servia a Deus. Mas quando o juiz, o tal governante, deixava de servir a Deus, ou então passava por momentos de instabilidade também pessoal, o povo também acabava por servir os outros deuses. É um tempo, então, de ausências. Podemos dizer que é um tempo de ausências. É um tempo onde encontramos juízes fiéis, mas também vamos encontrar homens que vivem essa realidade que nós vivemos. Eram humanos, eram tendentes ao pecado, alguns tentavam por serem altamente radicais, como Jefté, ou então até mulherengos, como Sansão. Por que não? É um tempo muito difícil, não diferente do nosso. É um tempo também obscuro e preocupante. É um tempo de ausências, um tempo de eventos trágicos e difíceis. Além disso, por exemplo, nesse tempo, nós vamos encontrar alguns eventos, alguns acontecimentos horríveis. Pessoas assassinadas, pessoas que são envolvidas pelo assédio, em todos os sentidos. E nesse tempo de eventos trágicos e difíceis, nós nos perguntamos, onde é que está Deus? Por isso que nós concluímos e queremos abrir o apetite de vocês. Estamos a iniciar neste livro e queremos abrir o apetite. Queremos que todos nós tenhamos uma noção do que foi o livro de Ruth, do que foi a época de Ruth, o que foi a época dos juízes. O texto bíblico, mais uma vez, diante de nós, nos diz: nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, essa história paradoxal, tantas vezes incoerente, é antiga em certo sentido. O texto nos diz que um homem de Belém saiu. Pensamos inicialmente nessa história antiga, meus irmãos, no seu contexto, para que possamos compreender de fato o que seja o tema desta conferência, o resgate inesperado. Então vamos olhar a primeira frase desse texto. Diz aí: naqueles dias não havia rei em Israel. É interessante, por exemplo, quando pensamos sobre Israel como aquele reino que Deus, o próprio Senhor, fez nascer no seu coração. De fato, Deus queria um rei para Israel. A mesma família que desce ao Egito na época de José, é a mesma que se torna um povo, e ao mesmo tempo é o mesmo povo que vai se tornar uma nação durante o deserto. Mas não apenas isso. Deus esperava e queria, a partir, por exemplo, de Deuteronômio 17, o texto nos diz, de Deuteronômio 17, que Deus esperava um rei. Mas como nos diz o texto, naqueles dias não havia rei em Israel. É um tempo, então, marcado por imoralidade, idolatria, autodestruição. É um tempo de anarquia. De fato, é um tempo de anarquia. Por quê? Porque sem o rei, a imagem do rei, o rei era sinal de que Deus estava a liderar o seu povo, através de uma liderança sólida, de uma liderança segura, perene. Deus havia escolhido que um rei, e esta é
a proposta do reino de Israel. O reino de Israel acabaria por se tornar uma maquete do reino de Deus, que haveria de vir. Mas nesse momento, não havia rei em Israel. Havia anarquia, e o texto diz aí, ou melhor, olhe para o último capítulo e o último versículo de Juízes. Quando você termina de ler Juízes 21, 25, o texto diz: naqueles dias não havia rei, e cada um fazia o que achava mais reto. Ora, cada um fazia ou o que parecia reto aos seus olhos. Por exemplo, você vai a Juízes, capítulo 17, verso 8 e 9, você vai perceber ali, veja só a situação. Um levita de Belém se tornava sacerdote de ídolos pagãos. Se você for a Juízes 21, verso 6, nós vamos encontrar aí uma outra coisa terrível. Um outro levita, cuja a esposa chega a ser violada pelos seus próprios irmãos, vai gerar uma guerra civil no povo de Israel. Então, é fato que cada um fazia o que parecia mais reto aos seus olhos. Será nosso tempo como o tempo deles? Talvez porque estejamos tão longe cronologicamente e tecnologicamente, possamos dizer, não, nosso tempo é muito diferente do tempo dos juízes, mas do ponto de vista do relativismo que estamos a viver, hoje tudo é possível. E tudo é possível porque cada ser humano é um universo e, ao mesmo tempo, sendo um universo, é rei de si mesmo. Todos nós temos os nossos direitos. Cada um faz o que parece mais reto. Quando não há governo, e nem mesmo o ensino das Escrituras, o senso de justiça se nivela a partir de cada um de nós. Não havia regra naquela época dos juízes, não havia um padrão, embora estivessem a viver debaixo da lei. Embora estivessem a viver uma vida religiosa, não havia um padrão. Todos acreditavam em si mesmos. Talvez a religiosidade popular imperava. E da mesma maneira nós hoje estamos a viver essa mesma realidade. O ser humano também continua a viver a sua religiosidade, mas toma para si as decisões pessoais da sua vida. A vida econômica, social, religiosa, a vida familiar, política, comercial, da época dos juízes estava em ruínas. Será que a nossa vida, a vida do nosso país também não se encontra assim? Embora sejamos altamente religiosos, a lei de Moisés existia, mas estava menosprezada. A teocracia tão ensinada por Moisés já não fazia diferença. Não aceitavam mais o reinado do próprio Deus. Não precisavam de um rei, senão apenas das ordens de Deus. Precisavam sim dos seus cerimoniais, precisavam sim dos homens, líderes religiosos, os ungidos. Talvez precisavam sim ordens que fossem apenas envolvidas por uma liturgia, por um programa. A lei de Moisés estava menosprezada. Eram de fato israelitas não praticantes. Assim como nós hoje temos os católicos, e por que não os evangélicos não praticantes, os israelitas também se dividiam em alguns pouquíssimos fiéis e outros não praticantes.
Mas nós vamos além. No capítulo 1 ainda de Ruth, verso 1, o texto diz assim: houve fome na terra. Em Belém, a casa do pão, porque a palavra Betlehem, casa do pão, é literalmente a tradução, casa do pão, não havia mais pão. Houve sim um período de extrema fome, e a palavra fome aqui, no sentido do verso 1, no texto original, significa uma fome pandêmica, que estava a tomar toda a terra. Uma possível razão era, naturalmente, naquela época, como também ainda hoje, a ausência das chuvas. Essa situação era comum no mundo antigo, e acreditava-se, de fato, que o facto de Deus não mandar as chuvas era como uma punição, era como um castigo ao povo que vivia em desobediência. A terra não produzia o que era essencial para a subsistência das pessoas. Em Belém não havia mais pão. Um homem, o verso de número 1, voltamos lá, diz aí o texto: um homem de Belém de Judá saiu a habitar, a morar na terra de Moabe com sua família, em busca de sobrevivência, em busca de pão. O que eles fazem? Eles emigram. Inúmeras famílias deixam seu lugar, suas raízes, seus clãs, suas famílias, para buscarem sobreviver. Basta olhar o mundo de hoje. Muitos deixam sua pátria, seu país, por causa da opressão, da morte, da violência, do sofrimento. Muitos imigram para buscar um alento, pensando também no futuro dos filhos e no futuro da família. A tragédia do sofrimento, de fato, não é apenas um privilégio da vida do tempo dos juízes, mas também é um privilégio do nosso tempo. Foi o que fez este homem que sai de Belém em busca de sobrevivência. E vai para onde? Vai para onde? Vai para a terra de Moabe. O texto nos diz aqui que ele sai e vai para os campos de Moabe, vai para as regiões de Moabe com a sua família. Na história bíblica, Moabe é um dos filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Voltemos lá na genealogia de Abraão e nós vamos encontrar, por exemplo, que Ló vai ter um dos filhos chamado Moabe. E Moabe é justamente a terra que vai se situar ao sul de Judá. O livro, na verdade, se você olhar para Ruth, o livro não vai nos dar nenhuma informação quanto ao local preciso onde Elimeleque foi habitar com a sua família. Então, pode nos parecer aqui, claro que havia um fácil trânsito entre Israel e Moabe. Então, naquela época, alguns comentários nos dizem que haviam até uma suave, não boa, mas uma suave relação entre Moabe e Israel. Moabe, então, é família de Abraão. Moabe tem a ver com Ló, e a história de Ló não é assim tão convencional. Se você vai ao capítulo 11 de Gênesis, verso 31, o texto nos diz que Tera tomou a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então Ló estava ali presente. E não só isso, capítulo 19 de Gênesis, no verso 36 a 38, nos falam justamente daquele episódio quando Ló esteve
em relação física com as suas filhas, e cada uma delas gerou um filho. A primogênita, a mais velha, gerou a Moabe, e a menor, a caçula, gerou um outro filho chamado Ben-Ami, que é de fato o pai dos amonitas. Então estamos aí diante de dois povos, mas especificamente Moabe. Nós temos os moabitas. Os moabitas, eles têm também uma história muito controversa no caminho e na peregrinação do povo de Israel. Os moabitas, juntamente com outros povos, não dão pão e água aos imigrantes, aos israelitas que estavam a passar pelos seus territórios. Tanto os moabitas quanto os edomitas, os povos cananeus não estavam apoiando, claro, a entrada dos filhos de Israel em Canaã. Mas também é interessante, quando você vai a Deuteronômio 23, 3 e 4, nós vamos encontrar ali uma determinação da lei de Moisés, e percebam ali a ênfase que nos diz assim: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Capítulo 23, 3 e 4 de Deuteronômio nos diz: nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação eternamente. Os moabitas que não saíram com pão a recebê-los no caminho, quando estavam a passar do Egito para Canaã, agora recebem um decreto da impossibilidade de fazerem parte, de tomarem parte na congregação do Senhor. Mas o livro que estamos a entrar e a estudar nesses 3 dias é sobre Ruth, a moabita. Hoje nós vamos começar a conquistar esse livro. Vamos ver se realmente há benevolência de Deus aos moabitas. Será que Deus está pronto a exercer sua misericórdia? Ou será que de fato aquela determinação da lei era para todos os moabitas? O texto diz que um homem de Belém saiu a morar na terra de Moabe, com a sua família, Elimeleque. E nós vamos encontrar o quê? Mais um imigrante. Estamos acostumados com os imigrantes. Elimeleque deixa a sua terra e vai habitar na terra dos amaldiçoados. Percebam isso. Como um judeu, a pergunta é, como um judeu, proprietário da sua quinta, do seu pedaço de chão, do seu pomar, da sua horta, das suas cabras, comunica, né? Das suas cabras, agora estava a submeter-se a ser um trabalhador às vistas de um estrangeiro pagão, um moabita? Como um israelita submeteria a viver noutra terra onde ali não fosse aceite a bênção de Deus, a bênção de Abraão? Elimeleque, um homem sem futuro, o que seria da sua família? O que seria de fato da família de Elimeleque?